Bom dia, igreja. É uma satisfação mais uma vez poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que temos percebido da parte do Senhor e uma orientação para esses dias. E o Senhor sempre, todos os dias, tem nos dado algo, tem nos enviado o maná, o alimento espiritual para nos sustentarmos, né? Para que nós possamos nos manter firmes na fé e, por consequência, fisicamente e emocionalmente, nós podemos também estar sendo fortalecidos. Porque tudo, né, na nossa vida, o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito trabalham em conjunto, né? Algo tão perfeito que trabalha em harmonia. Se uma dessas partes de nós está com déficit, está com problemas, afeta as outras áreas. Então é importante que nós possamos estar examinando, né, quais das áreas, né, da nossa vida está em déficit e possamos investir ali, possamos adquirir o alimento, seja espiritual, seja aquele alento emocional, ou até mesmo o cuidado físico, para que todas as áreas da nossa vida trabalhem em harmonia. Com isso, eu quero compartilhar algo com você que tem alguma coisa a ver com isso. Nós vivemos num tempo onde que muitas pessoas comentam sobre temor a Deus. Tal pessoa não teme a Deus. Isso está acontecendo porque os povos perderam o temor a Deus. Isso aí recaiu sobre tal pessoa, sobre tal família, sobre tal cidade, né, sobre tal igreja, porque perderam o temor a Deus. E eu quero perguntar para você, qual tipo de temor você tem de Deus? Eu dei uma olhada e assim, se você for procurar assim, sim, de uma maneira simples, você vai ver que existem dois tipos de temores que são os mais falados. Tem um terceiro que não vem ao caso para nós não perdermos tempo, que o tempo é precioso e é curto aqui para nós. Mas existem dois tipos de temores que eu quero conversar contigo. Um deles nada mais é do que medo. Tem pessoas que temem a Deus por medo, né? Sabem que Ele é todo-poderoso, sabem que Ele pode fazer todas as coisas, Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, sabe que tudo que foi criado pelo Senhor, mas tem medo, né? Buscam segui-lo por medo. E a palavra de Deus diz, tenha fé, não tenha medo, né? E o medo não faz parte do coração ou da conduta de um cristão. O próprio Senhor, em vários momentos, ele temeu, mas no sentido de desejar cumprir, né, a vontade do Pai. E esse é o segundo, é a segunda maneira, ou o segundo tipo, né, de medo, de temor que nós devemos ter. E é o correto, o que se espera de um cristão. Esse temor, ele tem a ver com guardar os mandamentos do Senhor, obedecer a sua voz, a sua orientação, as suas palavras, andar diante dele. Temer a Deus significa andar diante dele, colocar a tua vida, tudo que diz respeito a você, a sua família diante de Deus. Andar nos seus caminhos. A palavra de Deus nos mostra o caminho que nós devemos caminhar. Isso, e quando você deseja de livre e espontânea vontade, deseja seguir os caminhos de Deus, você está temendo ao Senhor. E servi-lo. Quando você coloca essa disposição na sua vida, no seu coração de servir a comunidade, servir ao teu próximo, você está servindo a Deus, você está
temendo ao Senhor. Existe um texto, um versículo em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 26 e 27, que eu vou ler contigo agora, que alicerça esse tema que nós estamos conversando aqui. Então diz lá o seguinte: aquele que teme ao Senhor é abençoado. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança. Com todo amparo e segurança. Força e refúgio também para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Veja, o temor do Senhor, aquele que teme ao Senhor é abençoado. Existe algo assim que eu quero te comentar contigo, que você pode questionar: poxa, mas eu tenho temido ao Senhor, tenho procurado seguir os seus mandamentos, ouvir a sua voz, tenho tido comunhão com a minha igreja, tenho procurado seguir as orientações, de repente, do pastor, daquele que me mentoreia, tenho procurado andar com a minha família nos caminhos de Deus, mas eu não tenho visto as bênçãos de Deus, sabe? Eu quero te ajudar e assim, de uma forma bem simples. E eu tenho falado isso várias vezes para algumas pessoas. Um termômetro, né, para você ver se você tem sido abençoado ou não, é você observar como que era a tua vida há algum tempo atrás, antes de estar caminhando com Deus, e como que é a sua vida hoje. Se depois de um tempo caminhando com Deus, você teve sua vida transformada, mudada, não radicalmente, ou talvez sim, não sei. Como que é a sua vida hoje, depois de um tempo de ter caminhado com Deus? Faça essa análise. Você vai observar que áreas da sua vida foram mudadas, que situações da sua vida foram mudadas, que pessoas e relacionamentos mudaram. Ora foram acrescentados na sua vida, ora foram retirados da sua vida. Quem vai dizer se isso aí foi bênção ou não é você. A questão é que o amor de Deus é incondicional, mas as suas bênçãos são condicionais às nossas condutas, ao nosso caminhar em direção a Deus. E entenda, as bênçãos de Deus não é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos. Muitas vezes como o nosso pastor sempre comenta, nós temos uma visão limitada da nossa vida. A nossa cosmovisão a respeito de nós, daquilo que Deus tem para nós, é limitado, a não ser que o Senhor abra as nossas mentes para nós possamos enxergar um pouco mais, mas isso é graça, isso é bênção de Deus. Mas, via de regra, a grande maioria de nós vemos só de uma maneira parcial. E nós precisamos entender que as bênçãos de Deus, elas nos seguem conforme nós vamos caminhando com Ele, nós vamos obedecendo. E se nós não estivermos obedecendo, se nós não estivermos caminhando, buscando ouvir a sua voz, buscando seguir os seus mandamentos, os seus conselhos, a sua direção, dificilmente nós vamos enxergar aonde Deus está tocando nas nossas vidas. E aqui, em Provérbios, ele fala que a pessoa que teme ao Senhor é abençoada com amparo e segurança. Então já nos dá uma dica. Deus tem te dado segurança, tem cercado você e a sua família, aquilo que te pertence, aquilo que diz respeito a você. Ele tem te amparado nos momentos de dificuldade, de luta. Você tem buscado isso e Ele tem te dado o respaldo que você necessita? Força e refúgio também para os seus filhos, sabe? Eu tenho visto a bênção de Deus, porque hoje, ainda ontem, eu estava orando junto com a minha esposa e estávamos colocando diante de Deus a alegria que nós temos de podermos ver os nossos filhos vivendo experiências totalmente diferentes das nossas quando nós tínhamos a idade, né, o tempo de vida deles. Isso é bênção de Deus, porque Deus tocou nas nossas vidas, abriu a nossa mente,
colocou uma nova expectativa, uma nova cultura, novos princípios ou os princípios corretos em nossas vidas e nós podemos trazer para eles e ver a bênção, a presença de Deus na vida deles. E isso é força e refúgio. Eles têm um refúgio, que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós tivemos a graça de sermos abençoados e podemos apresentar os caminhos de Deus para os nossos descendentes, para os nossos filhos. E ele fala ali no 27 que o temor do Senhor é a fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. O Senhor coloca a convicção de que Ele tem a tua vida, a sua vida e a minha vida nas suas mãos, nas mãos dele. E isso é alegria para nós, isso é fonte de vida. Ou seja, saber que o nosso dia, o dia de sermos recolhidos, o tempo de vida que nós temos para desfrutar e para cumprirmos o nosso propósito nessa terra está nas mãos do Senhor. Isso é uma bênção, isso é ser abençoado, saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, entenda, temer a Deus não é ter medo, temer a Deus é segui-lo, é amá-lo, é desejá-lo, é servi-lo, é buscar cumprir aquilo que Ele deseja de nós, aquilo que nós entendemos que temos que fazer como propósito, como princípio de vida. E ser abençoado não quer dizer, nós não devemos ter a vida das outras pessoas como termômetro, mas sim a nossa própria vida, como nós éramos e como nós estamos. Aí você pode ver se Deus, quando Deus entrou na sua vida, se Ele realmente está fazendo a diferença. Lógico, você tem que fazer a sua parte também. Nesse tempo, com essa palavra, nós podemos avaliar se nós temos temido ao Senhor, com o desejo de servi-lo, de agradá-lo, de seguir os seus caminhos, seus mandamentos, seus ensinos, de ouvir a sua voz, ou temos procurado Deus por medo. E o medo não vem da parte de Deus. O medo não é de Deus. Então tenha fé, não tenha medo, como a palavra diz. Tenha uma semana abençoada. Aprenda, se você tem dúvidas, deseje, peça a Deus, fale, Senhor, eu quero ter o devido temor ao Senhor, porque assim eu sei que eu serei abençoado todos os dias. Deus te abençoe, te dê uma semana próspera, abençoada, com saúde e paz na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Tchau.